Então, vamos lá. Como combinado, né, uma questão aí para completar as 5, mais 5 daquelas 48 questões que eu preparei, e que a gente vai fazer aqui até 48, né? Como eu já falei, elas vão trazer vários temas recorrentes de concurso, e essa questão aqui é uma questão muito interessante. Ela é da Maria Montessori, ela foi dessa prova de 2011, ela traz algumas coisas aqui que a gente pode comentar caminhando dentro da questão. Gadotti em História das Ideias Pedagógicas, que é um livro dele de 325 páginas, mas que eu já recomendo. Se você puder procurar aí, leia, ou tenha pelo menos no seu computador, que você pode precisar. Então, Gadotti em História das Ideias Pedagógicas registra que Maria Montessori, após doutorar-se em medicina, dedicou-se ao trabalho com crianças no campo da educação. A didática desenvolvida por Montessori influenciou o ensino, especialmente o pré-escolar, em grande parte do mundo. Um fundamento importante da teoria montessoriana é: letra A. O educador não deve atuar diretamente sobre a criança, mas oferecer meios para sua autoformação. Só a criança é educadora da sua personalidade. E já é essa, tá, gente? O gabarito da questão é esse aqui. A Maria Montessori foi uma médica italiana. Inclusive, eu acho que ela foi a primeira médica mulher, né, a se formar em medicina na Itália. E depois que ela se formou em medicina, ela se envolveu com a educação e passou a se dedicar só à educação. Ela é muito famosa porque os seus primeiros trabalhos eles foram desenvolvidos para crianças, né, portadoras de necessidades educacionais especiais, e acabou que o trabalho dela se estendeu também para crianças regulares, né, e principalmente na pré-escola. E o que era mais ou menos baseado no trabalho da Maria Montessori? Ela defendia que a criança ela tinha que conquistar a educação por si mesmo, pelas suas próprias mãozinhas, e não ser tutorada, né, não ser sufocada por um professor, mas que ela deveria ter acesso a um ambiente preparado para sua formação, com elementos, com jogos, com objetos onde ela pudesse desenvolver os seus sentidos e, a partir dos seus sentidos, aprender as coisas, onde ela pudesse buscar a sua própria educação de acordo com o seu próprio interesse. Então, as mesas, os armários, os jogos, os brinquedos eram todos dispostos, né, e as crianças elas tinham liberdade para decidir qual objeto elas queriam trabalhar. Então, elas era um ambiente livre, né? Ficou conhecido como lar da criança. E tem muitas escolas, né, e muitos educadores que se baseiam nas teorias da Maria Montessori. Existem escolas montessorianas baseadas nesse conceito da liberdade, que a criança ela conquista a própria educação e o professor só vai encaminhar ela nessa conquista, oferecendo os recursos, preparando os materiais, organizando o ambiente, mas nunca interferindo, porque ela se educa, ela se autoeduca, né? O professor ele oferece meios para a autoformação da criança. O professor vai oferecer os meios, mas quem vai se formar e quem vai se educar é a própria criança. Então, só a criança é educadora da sua personalidade. Toda vez que você lê essa frase aqui, só a criança é educadora da sua personalidade, é Maria Montessori, tá? Porque nem todo mundo vai ler 325 páginas lá por pensador, e também não tem tempo, às vezes não tem necessidade. Eu acredito que esse edital deve ter vindo com bibliografia e por isso que está assim específico. E agora eu vou comentar aqui as outras questões. Por que que não é essa daqui, tá?
A educação funcional procura desenvolver aptidões individuais e encaminhá-las para o interesse comum dentro de um conceito democrático de vida social. Olha, a educação funcional, ela é de outros pensadores, que não é da Maria Montessori. Ela foi muito influenciadora da escola nova, da tendência escola novista, da pedagogia progressivista, gente. Vamos lá. Pedagogia progressiva é diferente de pedagogia progressista, tá? Não vamos confundir, não. A pedagogia progressiva, ela é a escola nova. E a educação funcional, nesse trabalho do Gadotti aqui, que estava esse texto da Maria Montessori, que está esse texto aí da educação funcional, é um outro autor. Não estou me recordando agora, mas basta você saber que não foi a Maria Montessori que falou de educação funcional, tá? E a educação funcional, ela foi uma grande influenciadora da pedagogia da escola nova. O que é a educação funcional? A educação da inteligência para desenvolver as habilidades, as aptidões, ou seja, quando falo de funcional, falo de ação, de executar trabalhos, de executar atividades. Então, por exemplo, quem é músico vai ter uma educação voltada para a música, né? Quem quer desenvolver outras áreas vai ter essa educação voltada para isso, ok? Desenvolver as aptidões individuais, né? Encaminhá-las para o interesse comum, ou seja, você pega o indivíduo, desenvolve aquilo que ele tem como talento, que ele tem como aptidão, que ele tem como vocação, e depois você usa isso para o bem da sociedade, tá? É mais ou menos isso. Mas o foco da educação funcional, ele é o talento, a vocação, a aptidão individual do aluno. Então, quando eu falo em pedagogia funcional, eu estou falando que o foco é pegar o aluno, descobrir ou oportunizar que ele descubra e se envolva naquilo que ele tem de aptidão, de talento, e depois encaminhar, preparar, conduzir, promover que isso seja utilizado para a vida social e para o bem comum, tá bom? Mas não é Maria Montessori, tá? O desenvolvimento da criança passa por 4 etapas. Isso aqui a gente já tá careca de saber, ou deveria estar, né? Piaget. Então, se é a Piaget, não é a Montessori, tá, gente? O desenvolvimento da criança passa por 4 etapas: sensório-motora, pré-operatória, operatória concreta e a operatória formal, exatamente. Bom, passa, mas só que isso aqui é Jean Piaget. Letra D. A pedagogia deve fundamentar-se na antropologia, pois o homem precisa da educação porque é essencialmente inacabado. Gente, isso daqui é Freire, tá bom? A pedagogia deve fundamentar-se na antropologia. O que é antropologia? Antropologia é tudo aquilo que estuda, que foca no homem, no ser humano, tá? No homem, Homo sapiens, no homem como ser humano na face da Terra. Então, nessa frase está dizendo que a pedagogia deve se fundamentar no homem, né? Ou seja, ela deve partir do homem e convergir para o homem, pois ele precisa da educação, porque é um ser essencialmente inacabado. O que Paulo Freire quer dizer quando ele diz que o homem é um ser histórico e inacabado? Que o homem está constantemente em construção, ou seja, ele ainda não alcançou toda a humanidade que ele pode alcançar. E ele só vai conseguir fazer isso na medida que ele for educado, que ele se educar, ok? Isso que quer dizer essa coisa de dizer que Paulo Freire, quando ele diz que o homem é um ser inacabado, e aliás, Paulo Freire diz que tudo é inacabado, a história é inacabada, o mundo é inacabado, a sociedade é inacabada, porque está sempre em transformação. Então, assim, o homem, e qual seria a função da educação nesse processo? Oportunizar que o homem se aprimore, se desenvolva, se transforme e desenvolva cada vez mais a sua humanidade, tá? A letra E, a escola deve ser única, estabelecendo
uma primeira fase como objetivo de formar uma cultura geral que harmonize o trabalho intelectual e manual, gente. O conceito de escola única é um conceito de Antônio Gramsci, tá? Um italiano socialista, né? Que a gente entende como um dos pais aí do marxismo cultural, para quem entende desse jeito, é o Antônio Gramsci. Então, o que quer dizer? O que ele quer dizer quando ele diz que a escola deve ser única? Que ele está se opondo àquele conceito de que as aprendizagens na escola, independente da fase, ela nunca deve ser assim, o trabalho intelectual feito de um lado e o trabalho manual feito de outro. Vou dar um exemplo que a gente tem na nossa sociedade, as escolas técnicas, tá bom? Ele está defendendo aqui que não deveria existir tipos de escola. Essa escola aqui é para aprender a pensar, essa escola aqui é para aprender a trabalhar, mas que a escola deve ser única e que ela tanto deve ensinar a pensar como ensinar a trabalhar. Por que o Antônio Gramsci ele defendia isso? Porque ele entende, né, como todo socialista, que essa questão da divisão, né, de ensino intelectual e ensino manual acaba favorecendo uma divisão das classes na sociedade. Então fica o ensino intelectual para a classe dominante, para a elite, né, que vai se desenvolver como políticos, como advogados, como, né, profissionais liberais, e o trabalho manual vai ficar para a classe inferior, né, a classe socialmente desfavorecida, que não pertence à classe dominante e que vai aí para a escola técnica aprender, né, um ofício e trabalhar pesado, botar a mão na massa. E aí, no pensamento dele, isso acaba refletindo depois na sociedade. Então, se, como, né, todo pensador socialista quer acabar com essa divisão de classes na sociedade, primeiro precisa acabar com essa divisão do ensino dentro da escola. Então, por isso ele fala de escola única, uma escola que se estabeleça de forma que o ensino intelectual e o manual seja acessível a todos, seja priorizado de igual forma, seja igualmente oferecido e trabalhado. Tá? Então, essa foi aqui a nossa questão. O nosso gabarito é a letra A, porque toda vez que eu ouvir que só a criança é educadora da sua personalidade, eu sempre, em todo tempo, vou me lembrar da Maria Montessori,